Bem, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Obrigado para a Roberta ter convidado para conversar um pouquinho, contar um pouco aí da minha experiência. E antes de mais nada, eu vou me apresentar e, e a Roberta contou mais ou menos quem são as pessoas do grupo que iam participar. E aí, por uma questão de tempo, acho que depois que eu me apresentar, eu vou começar a falar e depois, na hora que alguém fizer uma pergunta, se puder se apresentar rapidinho antes de falar, eu agradeço. Ó, meu nome é Claudio Abdala, eu sou médico, né? E eu e a Roberta, aliás, estamos trabalhando junto aí faz uns 6 meses, né, Roberta, agora. E Pode eu ter sou mais. médico, formado em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Aí eu fiz residência na Faculdade de Medicina da USP, no HC. Aí eu fiz pós. Oi, Mabel, tudo bem? É, eu fiz pós na USP também. Eu fiz transplante, originalmente fiz nefrologia e transplante renal. Aí eu trabalhei no Sírio-Libanês por mais ou menos uns 10 anos. E enquanto eu trabalhava também no HC fazendo pesquisa, eu fiz pós-doc nos Estados Unidos, no Brigham and Women's, em imunologia, e aí eu fiquei 5 anos fazendo pesquisa em imunoterapia em câncer no HC, até 2005. Aí uma headhunter me ligou e eu resolvi mudar a minha carreira completamente. Larguei o meu consultório, saí do Sírio, saí da USP e fui trabalhar na indústria farmacêutica para fazer pesquisa em imunoterapia, isso em 2005. Aí, em 2007, eles me transferiram do Brasil para os Estados Unidos, e aí eu fiz carreira nos Estados Unidos em pesquisa e desenvolvimento de imunoterapia em câncer. Ajudei a desenvolver 7 moléculas, 5 delas em imunoterapia, e o meu último cargo, eu era Senior Vice President, eu era o chefe global do departamento médico da Bristol Myers Squibb, coordenando pesquisa clínica em 60 países, mais de 300 ensaios clínicos, uma vida ocupada, mas eu estava muito feliz, né? A carreira estava indo bem, fazendo o que eu gosto, e, mas aí eu tive um problema de saúde, eu desenvolvi um quadro neurológico, eu tenho esclerose lateral amiotrófica, que está progredindo aí nos últimos 2, 3 anos. E aí eu fui forçado a me aposentar. E, e aí eu resolvi voltar para o Brasil. Estou aposentado da minha carreira de executivo da indústria e estou morando aqui em Londrina. E como eu não sou meio irrequieto, não consegui ficar muito parado, né? Aí eu comecei a fazer um podcast, o Conexão Sapiens, que é um podcast sobre a ciência de ser um ser humano pleno, né, de viver uma vida plena. E eu já estou há um ano fazendo esse podcast. E aí surgiu a ideia de fazer uma startup, né, de treinamento de soft skills e habilidades emocionais, sociais e cognitivas. Isso é uma paixão minha, que começou há mais ou menos 20 anos. Em 2002, depois que eu li um livro, eu vi um book review na Economist sobre um livro de pensamento crítico. E aí eu comprei esse livro em 2002 e comecei a estudar. E aí eu me apaixonei. Nesses últimos 20 anos, eu tenho estudado assim com muita disciplina a ciência por trás do desenvolvimento humano, psicologia evolucionária, psicologia organizacional, ciências sociais, educação, todas as áreas, mas sempre com o objetivo de entender como você pode desenvolver o ser humano no sentido de se tornar uma pessoa plena, sabe? Como Tá você gostando de falar? pode virar gente grande, mais ou menos assim, né? Aprender a ser um pensador crítico, desenvolver autoconsciência, refinar as habilidades subjetivas, né, as habilidades sociais, emocionais, adquirir inteligência emocional, etc. E eu acho que isso foi muito bom, porque, por exemplo, mesmo com essa crise de saúde que eu estou enfrentando, ela não foi fácil de enfrentar um problema como ela, mas eu acho que esse treinamento de 20 anos me ajudou, né? E as pessoas que me conhecem até se surpreendem que né, não parece que tem um problema de saúde tão sério.
E até fiz um podcast sobre resiliência e bati um pouco um papo sobre como o treinamento de metacognição, de meditação, de consciência corporal me ajudou a navegar essa crise tão séria, né? E também me ajudou muito a desenvolver as pessoas, né? E dentro do meu time, quando eu estava na Bristol, eu aplicava todo esse conhecimento nas pessoas que eu mentorava e no time que eu coordenava. Eu tinha um time de direto de 44 pessoas e indireto de quase 1.000. E eu aplicava muito esses conceitos no desenvolvimento das pessoas. E uma coisa que me surpreendeu depois que eu voltei para o Brasil foi que lá nos Estados Unidos, nos últimos, eu diria, 5 a 10 anos, houve uma aceleração muito grande do engajamento em relação ao desenvolvimento das soft skills, das habilidades emocionais, sociais, etc. E eu percebi que eu acho que a gente está ainda um pouco atrás disso, né? E isso eu acredito que seja uma urgência, algo importante da gente enfatizar mais e acelerar mais, né? Como a gente pode aprender a pensar criticamente de uma forma mais disciplinada, como a gente pode desenvolver a autoconsciência mais aprofundadamente e refinar as habilidades sociais. E eu acho que essa urgência de aprender isso mais rápido, mais eficientemente, piorou bastante nos últimos anos, porque o mundo está se tornando um mundo muito mais complexo do que ele era antes, né? Você tem um oceano de desinformação, né? A mídia social joga informação inútil, irrelevante, mal concebida, que está cheia de vieses e conflitos de interesse, e misturado com outras informações relevantes e boas, mas é difícil filtrar tudo e dá trabalho. Então, você tem um oceano de desinformação que causa uma certa sobrecarga cognitiva em todo mundo, é difícil filtrar o que é relevante do que não é. Além disso, eu acho que a mídia social, até por design mesmo, né, os engenheiros das mídias sociais estão tentando condicionar a gente a ficar o máximo possível de tempo nas mídias sociais. Todo mundo está cada vez mais dependente da dopamina, né, que é aquela satisfação imediata, aquela resposta rápida, né? E desenvolver soft skills não tem respostas rápidas, não tem satisfação imediata, é uma jornada gradual de crescimento e aprendizado. E, além disso, há uma piora ainda dessa complexidade causada pela inteligência artificial. No trabalho que eu Analogy fiz, Gordani. é, Ah, desculpa, tem alguma pergunta? Desculpa. Tá. No trabalho que eu fiz na indústria, a gente fez muita coisa em relação a desenvolvimento de inteligência artificial na área de oncologia, trabalhei com AI em histologia de câncer, em imagens de tomografia, etc. Então, eu estava envolvido com o que estava acontecendo em AI nos últimos 10 anos, tem algumas publicações nessa área. Mas agora, saindo um pouco da indústria e olhando de fora, você vê que a AI está realmente transformando muito e fazendo o mundo ficar muito mais complexo. Eu acho que pela primeira vez na história, de uma forma significativa, o trabalhador do conhecimento, o knowledge worker, está com a posição ameaçada. E a tecnologia não costumava ameaçar o knowledge worker, né, o trabalhador do conhecimento. Então, realmente as coisas mudaram. Então, considerando esse mundo cada vez mais complexo, num oceano de desinformação, com a expectativa de que tudo tem que ser imediato, e a gente quer a nossa dose de dopamina agora, né? É, o que que a gente pode fazer para resolver esse problema? E na hora que você olha a ciência mesmo, os especialistas, os cientistas, você vê que cada um está falando uma coisa diferente, né? Se você, por exemplo, for ver o que o Adam Grant, que é um professor da UPenn, fala, ele fala muito da importância das soft skills no que tange a colaboração, né? A Amy Edmondson enfatiza a importância de segurança psicológica.
E aí você vai olhando os diferentes especialistas, eles estão falando várias coisas diferentes. Mas na hora que você dá um passo para trás, você percebe que há um tema comum. E esse tema comum é a necessidade de se treinar as soft skills, né? As habilidades subjetivas, né? Cognitiva, social, emocional. Por exemplo, uma iniciativa de um grupo de educação enfatiza os 4 Cs, que é pensamento crítico, criatividade, colaboração e pensamento crítico, colaboração, criatividade e comunicação. E outros grupos enfatizam aspectos diferentes. Na hora que você olha, por exemplo, o relatório do Fórum Econômico Mundial, que é um estudo bem grande, mais de 20 setores, em mais de 50 países, das 12 habilidades mais importantes para o profissional do futuro, 9 são habilidades subjetivas, né? E a primeira, acho que é a habilidade de raciocínio analítico, né? Que é, de certa forma, pensar criticamente. Então, você vê que muita gente está falando muita coisa de forma diferente. E muita gente está falando as mesmas coisas de formas iguais, né? Então, tem uma certa bagunça semântica. Em ciência, a gente chama de jingle jangle, né? Quando muita gente fala a mesma coisa de jeitos diferentes ou falam coisas diferentes da mesma forma. Mas se você olhar, dar um passo para trás, olhar a educação, olhar a economia, olhar a psicologia organizacional, etc., você vê esse tema comum, que é a urgência de se treinar as soft skills. E aí tem inúmeras iniciativas que buscam esse treinamento, iniciativas dos estados, por exemplo, Illinois, estado de Nova York, a Califórnia estão buscando esse treinamento nas escolas, em preparação de escolas técnicas. Os MBAs nos Estados Unidos, por exemplo, a Cornell, a Kellogg's, a Wharton, eles enfatizam muito o treinamento dos aspectos subjetivos das soft skills. Então você percebe que, apesar de uma certa sopa semântica aí, você vê muita gente falando coisas diferentes, o tema é comum e enfatiza a importância de se treinar as soft skills. E, e eu acho que dá para resumir as soft skills em 3 treinamentos fundamentais. Então, quando eu mentorava o meu time na indústria, eu focava nesses 3, que é pensar criticamente, ter autoconsciência e colaborar. É lógico que pensar criticamente é um conjunto de habilidades, não é uma coisa só, né? Mais ou menos é que nem jogar futebol. Você tem que ter preparação física, saber dominar a bola e saber jogar, fazer treino coletivo. Então, são várias pequenas habilidades que juntas formam uma habilidade grande que é jogar futebol. E no caso das soft skills, eu acredito que 3 coisas são fundamentais. É o treinamento da atenção, principalmente porque com a atenção você consegue manter o foco no sistema 2, na forma deliberada, sistemática de pensar, que foi descrita pelo Daniel Kahneman. E ele enfatiza muito, na hora de pensar criticamente, a necessidade de hold judgment, ou seja, segurar o julgamento para você conseguir analisar o problema antes de chegar a uma conclusão, antes de tomar uma decisão. E a atenção é uma habilidade que pode ser treinada, né? A diferença de atenção de um meditador de longa data e uma pessoa que não tem nenhum treinamento é brutal. E o mesmo pode ser feito com a metacognição, que é uma habilidade que pode ser treinada. Isso é uma coisa que me surpreendeu um pouco, porque eu falo de metacognição com todo mundo, né? E muita gente que eu comecei a conversar sobre metacognição aqui ficou surpreso. Por exemplo, esses dias eu estava mentorando um médico que estava da USP, que já se formou faz 5 anos, e ele nunca tinha ouvido falar sobre metacognição, ele não sabia o que era. Metacognição é a capacidade de examinar os próprios processos cognitivos, é pensar sobre o seu pensamento, é a capacidade de aprender a aprender melhor, a capacidade de aprender a saber, aprender a decidir.
E essa habilidade de examinar os próprios processos cognitivos faz toda a diferença na hora que você começa a desenvolver o pensamento crítico, né? E a segunda soft skill crítica que eu acredito é a autoconsciência. E a autoconsciência é fundamental, porque se você não sabe que você não sabe, ou você não sabe onde você tem pontos fortes e pontos fracos, você não entende a própria personalidade, você não sabe lidar com as próprias emoções, é muito difícil aprender. Quem tem baixa autoconsciência entra na defensiva e não aprende, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode observar muito no ambiente de trabalho. Dá para separar as pessoas que têm um certo grau de autoconsciência das pessoas que não têm a mínima noção. E ter autoconsciência é fundamental. Existem intervenções que ajudam a desenvolver a autoconsciência. Isso está bem estabelecido em várias áreas, né? Tanto na educação, na psicologia organizacional. Então, não é uma coisa que você pode esperar que aconteça espontaneamente. Você pode desenhar intervenções que aceleram o nível de autoconsciência. E, por fim, a colaboração. E colaboração é muito empatia e teoria da mente. Teoria da mente é aquela capacidade de olhar para uma pessoa e imaginar o que ela sente, o que ela pensa, pelos sinais sociais que ela passa. A pessoa está tensa, a pessoa está presente, ela está distraída, ela está ansiosa, ela está frustrada. Então, ter a capacidade de ler os sinais sociais para você se conectar com a pessoa que está na tua frente é fundamental para colaborar. E isto é uma habilidade que pode ser treinada também. É lógico que se você tiver a sorte de ter uma infância maravilhosa e brincar horas e horas no jardim da infância, você vai ter uma teoria da mente muito boa. Muita gente não teve essa sorte, mas a teoria da mente começa a se desenvolver entre 5 e 10 anos, e as pessoas que têm teoria da mente e que não têm, é meio óbvio no ambiente social, porque é aquela pessoa que lê o ambiente social com clareza. Sabe aquela pessoa que entra numa conversa de várias pessoas e se conecta com a conversa? E sabe aquela pessoa que entra na conversa e atravessa tudo e muda o assunto e não entende o que está acontecendo? Então, a diferença é muito grande em pessoas que têm ou não a capacidade de ler as dicas sociais, ler a situação social. Lá nos Estados Unidos a gente falava muito de read the room, né? Leia a sala, né? Entenda o que está acontecendo. Então, estas três habilidades críticas, elas podem ser treinadas. E cada uma dessas habilidades tem por trás pequenas outras habilidades que são fundamentais de serem desenvolvidas. Eu sou um pesquisador da área de câncer, então eu passei a minha vida inteira desenvolvendo evidências para o tratamento do câncer, né? Eu era membro do board da Sociedade de Imunoterapia em Câncer nos Estados Unidos. Eu fui membro do National Cancer Policy Forum da Academia Americana de Ciências. Então, a gente era cientista que gostava de evidência no mais rigor, no maior rigor possível do que significa evidência. E o que é uma intervenção randomizada, controlada e apropriadamente desenhada, e não uma opinião ou uma percepção superficial. E eu acho que tem um volume muito grande de evidências de diferentes intervenções. Por exemplo, eu li um relatório do Departamento de Educação do Reino Unido sobre o impacto da metacognição na performance acadêmica, e eles resumiram a ciência de mais de 240 estudos de educação. Então, existe um volume muito grande de evidências demonstrando o impacto de diferentes intervenções no tratamento, no treinamento das habilidades subjetivas. E isso me deixou bem animado, porque eu percebi que tenho que fazer, não é uma coisa que você tem que rezar para acontecer espontaneamente e a pessoa vai aprender de uma forma intuitiva. Dá para treinar de uma forma mais ativa. Só que tem duas coisas que vale a pena enfatizar.
Tem uma diferença muito grande entre o treinamento de hard skills, né, de capacidades técnicas e soft skills, né? Então, por exemplo, se eu quiser entender o que é uma doença, vamos supor que hoje eu decida que eu preciso saber tudo do que é gripe, influenza. Eu posso pegar hoje, abrir o livro-texto e ler dois, três capítulos, ler alguns artigos, e em questão de 3 dias eu vou estar muito bem atualizado a respeito dessa doença. E eu vou ter memorizado as informações relacionadas a isso. Agora, se eu decidir que eu vou aprender a pensar criticamente hoje, para começar a fazer uma mudança demora 90 dias, porque para você mudar uma via neural no cérebro demora 90 a 180 dias, se você criar um hábito consistente diário. Então, mudar comportamentos, mudar a forma como você pensa, a forma como você hold judgment, né? Como você segura o teu julgamento, analisa uma situação com mais disciplina, a forma como você se posiciona socialmente, a forma como você olha para dentro de si para reconhecer emoções, tudo isso requer um treinamento mais prolongado e uma mudança de hábitos. Então, o sucesso no treinamento de hard skills que é mais técnico, mais memorização, ele gira em torno de 40% a 60%. O sucesso no treinamento das soft skills gira em torno de 10% a 20%. E é muito mais difícil você mudar comportamento. Mas por que que é tão difícil? Porque nós todos estamos um pouco viciados com nossos antigos hábitos. A gente gosta dos nossos antigos hábitos, a gente não quer mudar. Dói mudar, entendeu? Não é uma coisa fácil. Mas existem intervenções que se inseridas, começadas gradualmente, dia após dia, numa dose pequena, por exemplo, quando eu falo de treinamento de consciência corporal, a recomendação que eu dou é 2 sessões de 5 minutos, de manhã à noite, de um body scanning, uma coisa simples, né? Mas um exame do seu corpo que seja metódico. Eu olho como está a minha postura, ou seja, a minha própria percepção. Eu olho como está o meu corpo, se eu estou cansado, se eu estou tenso. Eu olho como está as minhas emoções, eu estou ansioso, eu estou triste, eu estou feliz. E aí eu examino todo o meu corpo. Se eu fizer isso 5 minutos de manhã e à noite, depois de 90 dias, mesmo que eu não queira reconhecer o que o meu corpo está falando, eu vou reconhecer, porque eu já criei um hábito, né? Então, existem intervenções pequenas que, se feitas com disciplina, podem criar o hábito necessário para você desenvolver as soft skills. A mesma coisa com metacognição. Se você fizer 5 minutos de exercício metacognitivo todo dia, em 90 dias as coisas começam a mudar. Então, a diferença entre soft skills e hard skills no que tange ao treinamento é significativa. E o modelo de ensino no Brasil é muito voltado à teoria e a conceitos e a aulas. E é muito pouco baseado em PBL, né, Problem Based Learning, é muito pouco baseado em atividades práticas, né, e exercícios, etc. Então, a gente, se você quiser construir um modelo de treinamento de soft skills, você tem que repensar um pouco o modelo de como você faz isso. E, e é isso que a gente pensou em fazer nessa startup, né? E eu estou feliz de estar ocupado com essa startup, porque se eu ficasse em casa sem fazer nada, eu acho que eu ia ficar muito deprimido. E a minha vida toda eu fui muito ocupado, né? Executivo, correndo, fazendo uma coisa que eu achava que era importante, né? E, e e eu acho que isso é uma coisa legal de fazer, porque vai trazer muito valor para as pessoas e pode acordar as pessoas. E o treinamento das soft skills não tem valor, entendeu? Por exemplo, no treinamento da autoconsciência, você pode, com um exercício de treinamento a respeito dos valores humanos, você pode aprender que você é uma pessoa conservadora, e tudo bem. Você pode descobrir que você é uma pessoa liberal, e tudo bem. E aí você vai reconhecer que liberal e conservador, por exemplo, são variações de valores humanos presentes
em todas as culturas que foram estudadas. Então, tem um jeito, uma pessoa conservadora e outra liberal lá na tribo de esquimós do Alasca, né? E nos aborígenes da Austrália também. Então, entender um pouco essa variação do ser humano, eu acho iluminador, eu acho fantástico. E aprende e ensina também a gente a aceitar um pouco melhor a diversidade, as diferentes linhas do pensamento, e isso ajuda também a gente a aprender a refletir com perspectivas diferentes, né? Então, a gente está pensando muito bem como a gente vai desenvolver esses treinamentos nessa startup, que vai ser uma plataforma online, e a Roberta, a gente tem reunião semanal, 2 vezes por semana, e está trabalhando nisso há alguns meses. E o nosso objetivo principal é, primeiro, fazer uma síntese da ciência, da melhor qualidade de ciência possível, sabe? Assim, eu gosto muito do Annals Review, gosto da Nature, gosto da Science e algumas outras revistas, e qualquer outra coisa eu penso 30 vezes antes de ler. Eu gosto muito de meta-análise, eu prefiro meta-análise do que estudos isolados. Então, eu aplico o rigor que eu tinha na ciência da oncologia para selecionar o que a gente vai fazer de uma forma muito rigorosa. E, além disso, qualquer coisa que a gente fizer tem que ser voltada para a realidade da pessoa, porque eu não quero que a pessoa aprenda, eu quero que ela mude o hábito de vida, ela aprenda a aprender, né? E, de uma certa forma, eu não quero fazer download de um arquivo, eu quero instalar um software. Entendeu? E é diferente você instalar um software do que você fazer um download de um arquivo. Porque, por exemplo, se eu treinar a pessoa a fazer metacognição, ela vai pensar a respeito de como ela pensa o resto da vida. Eu gosto muito de uma pesquisadora de neurociência da Inglaterra que chama Cecília Reis. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro dela de é, é, Cognitive Gadgets, é fantástico. E, e ela fala isso, ela fala que a metacognição, o social learning, a teoria da mente, são cognitive gadgets, são instrumentos cognitivos. E uma vez que você desenvolve esse instrumento cognitivo, você não para mais de aprender, porque o instrumento cognitivo não é conhecimento, ele é um processo de aprendizado, né? Então, a imitação, a teoria da mente, o aprendizado social, a metacognição são instrumentos cognitivos que podem ser treinados, e uma vez que você adquire essa habilidade, você não para mais de aprender. Então, era isso que eu queria falar para vocês, e meu objetivo era falar em 30 minutos, para poder dar tempo da gente bater um papo, e quem quisesse fazer uma pergunta, ou questionar, ou falar, Cláudio, você está tomando cogumelo, isso aí você está delirando, isso não tem nada a ver. Então, por favor, eu adoraria ouvir aí as perguntas, as reflexões, qualquer coisa, e debater um pouquinho essas ideias. Bom, eu vou falar o que aconteceu comigo, então. O, o Caldi me convidou para ser piloto do, do treinamento dele. E aí eu falei, tudo bem, você é só cobaia. Ele me deu maior bronca, falou que eu não era cobaia, que cobaia é quando a gente vai testar se uma coisa funciona ou não, e que o negócio dele funcionava, então que era para testar como que ele ia aplicar a metodologia. E aí ele foi me passando vários exercícios para fazer, né? O primeiro exercício que ele me passou, eu tinha que todo dia de manhã não, eu fazia de manhã, mas podia ser qualquer hora do dia. Eu tinha que é, gravar ou escrever 5 minutos sobre o meu pensamento, sobre o que que eu estava pensando sobre o meu pensamento. E todo dia ouvir a minha gravação de 5 minutos de 3 dias atrás, né? E no começo eu vou confessar que eu me sentia meio tonta fazendo isso, assim. Eu falava, meu, que, sei lá, por que que eu tô fazendo isso, né? Sei lá, seria meio esquisito. Mas, é,
depois você começa, depois de um tempo, você começa tanto a identificar padrões que a gente mesmo faz, e talvez de coisas que a gente não faria se a gente tivesse pensando no que a gente estava fazendo, como algumas coisas que você, na hora que você está gravando, você tem certeza absoluta, e que 3 dias depois você vai ouvir, você fala, nossa, por que que eu tinha tanta certeza disso naquela, tipo, você estava brava com alguma coisa, estava brava com alguém, então você defendeu algum assunto, alguma coisa, e você tipo assim, nossa, nunca teria falado desse jeito ou ficado bravo por causa disso, ou sei lá o que, se eu tivesse pensado mesmo. Então, foram coisas que eu estou fazendo isso há bastante meses, né? E você vai identificando padrões e identificando coisas em você e se conhecendo melhor e passando a fazer as suas decisões de forma diferente. E depois ele também foi me dando alguns outros exercícios de consciência corporal que você começa a juntar um com o outro, né? Então você começa a identificar emoções em você, seja de cansaço, de tristeza, de felicidade, de fome, de nervoso, sei lá, qualquer coisa, e que você também começa a identificar os padrões de como você pensa e reage a certas situações, dependendo onde você está com essa emoção. Realmente. E, e eu posso te falar que é transformador, assim, as, as experiências e as decisões que você começa a ter, e você começa a ter essas decisões e esses pensamentos de uma forma muito diferente, né? E todas as vezes que eu tive alguma dúvida ou alguma coisa, aí você vai conversar com o Caldi, ele assim esclarece assim a gente de uma maneira, você vai lá e fala, 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 e ele fala: "Vou repetir o que você está falando". E aí ele repete o que você está falando assim, tipo em 2 frases. Você fala, uau, sabe assim? Então, tipo, eu recomendo vocês fazerem alguma pergunta e vocês falarem alguma coisa, porque essa cabeça que tem aí dentro desse cara aí é uma coisa fora do normal, vou ter que dizer para vocês. Bom, agora eu fiquei envergonhado. Mas, ó, uma coisa que eu queria só comentar no que a Roberta falou. Quando esse exercício de gravar, o que que acontece? Quando você faz um diário, você faz aquele fluxo espontâneo de tudo que vem na cabeça, tá? A metacognição, você não tem que fazer fluxo espontâneo. Você vai pegar um tópico. Por exemplo, hoje eu decidi que eu ia comer isso, eu ia comprar isso, eu ia fazer isso, sabe? Você pega um tópico e aí você examina esse tópico, essa decisão, esse processo cognitivo. Então, ele é bem específico e ele é meio que cirúrgico. E uma vez que você treina isso, você começa a refinar todos os processos cognitivos, porque você vai ter a disciplina. Não fica uma coisa de livre, associação livre, aquela coisa da terapia freudiana que você fala tudo mas é uma coisa mais específica, mais cirúrgica. E eu queria falar uma coisa, tá? Eu sou um papagaio, cara. Eu estou repetindo o que a ciência está falando, tá? Eu não sou um pesquisador que desenvolveu pesquisas em neurociência, mas eu adoro esse tópico. Eu estou estudando faz 20 anos e eu estou aplicando isso nas minhas mentorias, nos meus times, no meu próprio desenvolvimento há muito tempo. Tá? Então, eu repito o que a Cecília Reis falou, eu repito que, por exemplo, a Juliane Holt Lundstad, que eu adoro ela, ou o Mark Brackett, ou adoro a Brené Brown também. Então, tem muitos pesquisadores que fazem um trabalho fantástico nessa questão de desenvolvimento de soft skills, e o que eu fiz foi sintetizar essa ciência toda num plano de ação. E, então, só para... Tá, mas... Claudio, você deu o exemplo do scanning body, né? Body scanning que você falou, Isso. e a Roberta comentou agora sobre os 5 minutos de gravação, né? Tem alguma outra dica barra exercício que você acha que valeria a pena você compartilhar? Alguma coisa simples que, eventualmente, se a gente adotar, pode já mudar ou transformar o nosso dia ou a nossa jornada?
Olha, tem duas coisas que eu acho que são críticas, é a consciência corporal e a metacognição. É lógico que tem treinamentos depois que você pode fazer em relação à autoconsciência, tem treinamentos de teoria da mente, de resolução de conflitos, etc. Mas os dois críticos eu sempre enfatizo é a consciência corporal e a metacognição. Se você quiser, você pode fazer 5 minutos de body scanning todo dia, mas o body scanning ele não pode ser um body scanning vago, ele tem que ser específico. Eu vou ver como está a minha postura, eu vou ver como estão as minhas emoções, os meus sentidos, e se eu estou cansado, se eu estou, sabe, com fome, entendeu? Você tem que reconhecer o teu corpo no ponto de vista da interocepção, que é cansaço, fome, tensão, e propriocepção, que é postura, posição, e sentidos. Então, olha os seus sentidos, olha o seu corpo, olha a sua postura de uma forma metódica e sistemática. Quando você está cansada, isso cria um viés cognitivo importante em qualquer decisão que você fizer. Se você tiver com fome, vai alterar o que você decide. Juízes em Israel, eles dão pena mais severa quando está perto do almoço do que no começo da manhã. Um estudo do grupo do Daniel Kahneman. Então você vê que você tem um viés que vem do corpo. Então, estar atento para o seu corpo é fundamental. Além disso, se você está presente para o seu corpo, você evita a viagem mental mal adaptada. O ser humano é um dos poucos animais que tem a capacidade de viajar mentalmente. A gente planeja futuros e relembra passados. Só que aí a gente criou o hábito de ruminar passado e ficar deprimido, e fantasiar desgraça no futuro e ficar ansioso. Então, estar presente no seu corpo melhora a sua adaptação à viagem mental. E você consegue controlar melhor a forma como você viaja mentalmente. Porque é muito bom você relembrar o passado e refletir a respeito do passado e planejar o futuro. É fantástico. Agora, ruminar o passado e ficar ansioso com o futuro não é bom. Então, como a consciência corporal vai te ajudar nisso? Na atenção, no reconhecimento de vieses emocionais, sociais e na sua capacidade de viajar no tempo melhor. E a metacognição, eu faria o seguinte: eu gravaria uma decisão, uma ação, um ponto qualquer, grava com áudio, e aí você pega um caderno, uma caneta, põe o telefone de lado, escuta a gravação e faz uma reflexão, e faz um monte de perguntas sistemáticas. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Por exemplo, uma das coisas que eu mais me pergunto é como é que eu sei o que eu sei, tá? Então, por quê? Porque eu quero reconhecer quando eu não sei. Então, por exemplo, alguém me perguntou esses dias sobre como tratava um efeito colateral de uma imunoterapia. Na hora eu falei, tá, trata com TNF e corticoide oral. Mas esse tratamento que eu estou falando, eu li há 6 anos atrás. Nos últimos 6 anos, talvez tenha tido alguma publicação. Então, o que que eu pensei? Eu não sei nada mais recente. Então, o meu conhecimento está desatualizado. Aí a pessoa me perguntou, o que que faz se tiver esse efeito colateral da imunoterapia? Eu falo, eu preciso dar uma olhada nos dados mais recentes, porque o meu conhecimento está um pouco desatualizado. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um exame metacognitivo do meu saber. E aí eu pude, de uma forma muito precisa, responder se eu sabia ou não. E eu sabia desatualizadamente. Então, eu precisei dar uma olhadinha e aí eu respondi apropriadamente. Então, eu gravaria um pensamento, uma decisão, uma ação, uma análise, todo dia em áudio, e esperaria 2, 3 dias e escutaria de novo e faria uma análise sistemática do que você pensou. Por que 2, 3 dias? Porque você está estabelecendo um diálogo de você com você mesmo no futuro. E isso vai permitir com que você analise as coisas com uma certa isenção. Com um treinamento metacognitivo bem refinado, de longo prazo, você consegue fazer na hora. Você pensa e examina o pensamento na hora, mas isso requer habilidade. Se você fizer mindfulness da forma tibetana, sabe, aquela que olha o pensamento passar como uma nuvem, você consegue examinar metacognitivamente o que você está pensando em tempo real.
mas eu sugiro fazer em tempo assíncronos, eu não sei como é que fala em português, mas é não no mesmo momento. Dá uns 2, 3 dias e volta, Perfeito. tá? Assíncrono. Perfeito. Tá. Aí tem sinal. Bom, que alegria, Cláudia, te ouvir. Muito obrigada por tudo que você traz. Reforça muito do que a gente vem, enfim, de alguma forma tentando trabalhar no grupo. E quero agradecer também a Roberta. E queria saber, uma vez que você está em Londrina, porque eu também sou de Londrina, eu queria saber como que a gente pode se conectar, de repente te trazer para a Luminária, quem sabe até promover um encontro do Sobe e Puxa aqui em Londrina para poder te ouvir mais, ter uma experiência mais concreta, assim, com teu, enfim, né, com teu método. E estou muito, muito feliz, um pouquinho angustiada que eu vou ter que sair um pouco antes também, que eu tenho um grupo agora para conduzir. Mas, enfim, gratidão imensa por você ter aberto tua agenda para vir aqui conversar com a gente. Claro. Ó, Sinara, eu vou pedir para a Roberta entrar em contato com você, passar meu e-mail, e eu estou aqui em Hum, Londrina. Vai ser um prazer conversar. Fica. Maravilha. Você falou de uma startup, ela já está rodando. A gente está começando a conversar com as pessoas agora. O nosso objetivo é conversar com as pessoas o que a gente está fazendo para gradualmente cultivar um ecossistema de Hum. colaborações, de pessoas interessadas com assuntos similares, etc. A gente não fez ainda um lançamento formal, com press release, nada disso. Vai demorar alguns meses. Mas a plataforma está no ar, está na internet já e a website também. Mas a gente não fez nada formal ainda. Nosso objetivo é passar uns 2, 3 meses conversando com as pessoas e contando o que a gente está fazendo. Sim, puxa, parabéns pela iniciativa, obrigada pela generosidade de vir aqui no Sobe e Puxa aí Saúde Emocional também, que é saúde emocional, é o nosso tema no pop-up, né? E é um tema tão caro, tão urgente mesmo nesses dias, como você bem colocou. Então, muito obrigada, viu, por nos oportunizar esse papo aqui, Cláudia. Vou Joia. te procurar, então, diretamente aqui em Londrina, viu? Obrigada Será um mesmo. Obrigada, Roberta. E, meninas, boa noite. A gente se fala depois. Vou ter que sair, infelizmente. tá joia. Valeu, obrigada, gente. Eu vou fazer Tem, mais tem. uma pergunta, então, se a turma tá em silêncio. Caldi, eu tenho percebido, enfim, acho que muita gente está passando por isso, a falta de foco, né? Assim, dificuldade absurda de me concentrar em tudo, né? Dificuldade de assistir filme mais longo, ler textos mais longos, e isso tem gerado em mim até uma ansiedade de muitas vezes até sentir um aceleramento no coração, enfim, né? E aí eu até respiro, levanto, né? Tento fazer um alongamento, porque eu percebo, né, que tem alguma coisa errada. É, Enfim, sei que as redes sociais acho que são parte dessa responsabilidade. Tenho tentado até ficar fora do celular, mas nosso dia a dia acaba que é muito difícil, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, enfim, e até eventualmente alguma sugestão, né? Algum desses exercícios que eventualmente pode ajudar nesse sentido também. Isso é um desafio grande, vou ser bem honesto, tá? Aliás, eu estava conversando com meu filho hoje. Ele está lendo aquele livro do Jonathan Haidt, sabe? Aquele de Uma Geração Ansiosa, né? Sobre o impacto da mídia social. E aí ele estava me mostrando que os engenheiros da mídia social desenham a forma de premiar as pessoas com um condicionamento intermitente. Aí ele estava me mostrando que você não sabe quando vem o prêmio, né? E aí torna o processo mais viciante, né? Então, os engenheiros de tecnologia têm um volume absurdo de dados, e com esses volumes absurdos de dados, eles estão ativamente tentando condicionar a gente a ter um certo comportamento usando a dopamina como prêmio, né? Eu nunca tive mídia social. A primeira vez que eu tive mídia social foi ano passado, quando eu fiz o, o meu podcast. Eu só uso o LinkedIn, mais nada, nunca tive mais nenhum. E eu era fã de mídia real, né? Eu ia lá, saía para jantar com os meus amigos, fazia teleconferência, vídeo para bater papo. Eu adoro vídeo para bater papo. Eu bato papo por vídeo com meus amigos toda hora lá nos Estados Unidos e tal. Então,
eu consegui navegar um pouco isso. Eu fazia minha meditação, não tinha televisão em casa, né? Quando eu queria assistir um filme, eu assistia no computador, né? E fazia, e mais ou menos me protegia. Então, para ser sincero, para você se proteger do vício agressivo de dopamina que está sendo feito pelas mídias sociais, você tem que ter algumas atitudes um pouco agressivas também, né? Por exemplo, o meu filho tem um app no telefone que ele bloqueia o uso de mídia social a partir de um determinado tempo por dia. Ele não consegue usar mais, né? Então, eu gostei do que ele está fazendo, eu achei interessante. Mas não é fácil, porque você está nadando contra a corrente. E você tem os dados da sua vida. A mídia social tem os dados coletados de milhões de pessoas, e eles estão construindo algoritmos, refinando esses algoritmos agressivamente. Então, não é fácil. Por isso que eu acho que treinar soft skills vai ajudar, né? Eu adoro consciência corporal. Toda vez que eu estou ansioso, eu sento, estico a minha coluna e faço minha meditaçãozinha. E tanto é que antes dessa reunião aqui, eu estava fazendo meditação para ficar calmo, né? Porque apesar de dar aula o dia inteiro, eu sempre fico ansioso quando eu vou falar. Então, é uma coisa. Então, eu fiz. Então, eu não respondi muito bem, mas não é fácil, mas é uma coisa que você precisa fazer. Porque, Claude, não sei se você quer responder, Fabi, mas eu super escuto o que você está trazendo. Você sabe que nós somos fundadores de uma escola Waldorf em Paraty, que hoje tem 19 anos, e a gente acabou descobrindo depois. Eu sou pioneira da internet também, né? Fui muito nesse lugar de sempre trabalhar com inovação, com o novo. E a gente descobriu que muitos dos pioneiros em outros países, Estados Unidos, enfim, todos eles colocaram em escolas Waldorf para que os filhos não tivessem nada de tecnologia até os 12 anos, porque assim, eu nunca tive problema sobre isso. Eles já nascem com esses chips, você não precisa, o que você precisa estimular são outras coisas, né? É natureza, é pensamento crítico, é outras coisas. Tecnologia não precisa estimular, já está no, tá na nuvem, né? E eu não sabia de nada disso, né, no momento da escolha e nem depois, mas então eu super concordo da gente, né? Quanto menos é mais. Enfim, mas menos eu é ia te falar mais. uma outra coisa. Meu nome é Sandra, eu moro na Nova Zelândia, tô te falando de Auckland, por isso tá todo mundo aí de noite, eu tô aqui de dia. E, e vou sempre ao Brasil, enfim. Eu trabalho muito, né? Eu faço desenvolvimento de liderança, de carreira há muitos e muitos anos, então isso para mim, assim, eu super queria celebrar a maneira muito gostosa que você traz esse tema. Eu acho que você traz o tema pela ótica da ciência, é um tema diferente, né? Uma forma de chegar nos assuntos diferente. Então, eu queria até te dar uma devolutiva no sentido de que foi uma delícia te ouvir, né? E coisas que eu vejo na minha prática, na minha vida, enfim, há muitos anos. Mas eu queria trazer uma outra perspectiva, assim, você está falando sobre a consciência corporal e eu estou muito envolvida na cultura maori, né? E aqui você tem muito uma coisa do senso de lugar, de pertencimento, de corpo, das coisas estarem incorporadas. Isso está mudando completamente a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de fazer o desenvolvimento de lideranças que eu faço, essa sensação de você corporificar as coisas. Então, eu estou achando muito interessante, só queria te trazer isso, depois a gente pode até conversar sobre, porque faz muito parte dos meus assuntos de interesse. Como eu já acredito em soft skills, já trabalho com isso há 10 anos, eu estou nesse momento amando a parte do embodiment. E é outro É, nível, assim, o quanto eu acho que a gente, nesse momento de grande aceleração, é, a gente está precisando cada vez mais de embodiment em todos os níveis, né? é, Não só da consciência, mas em todos os níveis. Então, assim, eu tenho muito da minha atenção nesse momento tá para isso, né? Eu estou muito cansada da parte de frameworks e de conceitos, porque isso eu já vejo há muito tempo, né? E o quanto se está sendo transformado quando existe o embodiment. Então, eu só queria trazer exatamente. essa luz que eu É, gosto muito de quando você junta as duas coisas. Eu acho que tem uma potência bastante grande aí. vou fazer dois comentários. Eu adoro Guided Discovery, né? Waldorf, Montessori, né?
e outros métodos. Meus filhos foram na escola Montessori até a oitava série, Ai, que e os delícia. dois são dois pensadores críticos fantásticos, e eles estão sempre 3 passos na minha frente. Então, eu não ensino mais nada para os meus filhos, eu não tenho competência mais para ensinar, o que me dá orgulho e vergonha ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito de uma metodologia em que você trabalha junto com o aluno e descobre o mundo junto, que é um aprendizado social e não um aprendizado passivo da escola natural. Aliás, o podcast que eu postei hoje, o modelo escolar fracassou. Esse é o tema do podcast que eu. Agora, outra coisa que eu queria falar, e eu não falei hoje, porque senão vocês iam achar que eu sou louco, é que e eu acho que o modelo Maori conecta muito isso, que é você estar conectado com o seu corpo significa você estar conectado com o universo, né? Porque o teu corpo, ele está conectado com a forma que o tempo passa, com o espaço que você está, com a natureza. E o Maori, por exemplo, ele se conecta com as ondas, com o vento, com a temperatura da água para poder navegar ali, sabe? A forma como ele está ligado à natureza é uma cultura muito rica e antiguíssima, né? Então, eu entendo isso. Tanto é que eu não falei nada, né? Eu falei de pensamento crítico, eu falei de autoconsciência, eu falei de colaboração, mas eu não falei de consciência sistêmica, que é essa consciência que você se conecta melhor com o espaço físico, com o tempo, com a natureza, com a sua espiritualidade, com a sua, sabe? E isso é uma coisa muito legal também. Não tá um pouco fora do escopo do nosso treinamento, assim, uma coisa mais para frente. Mas eu concordo com você em gênero, número e grau. Tem uma outra mão que estava levantada. Eu quero ver se eu não como bola. Acho que era da Não, Gi. era minha, era minha. Caldi, obrigada aí pela simplicidade com que você traz. Eu concordo super com a Sandra, eu também sou dessa área, trabalho com isso há mais de 25 anos, então é o meu dia a dia. E eu acho interessante, infelizmente também vou ter que sair, que eu tenho um compromisso às 8, mas assim, é interessante essa lógica que você traz do resumo das soft skills, que é justamente eu faço coaching com muitos executivos. E na prática, o que eles mais precisam é acessar de fato e ampliar o processo de autoconsciência, né? Até para ter ganhos evolutivos em outras soft skills. Então, isso que você trouxe do pensamento crítico é uma das faltas que você encontra em pesquisas, né? É uma das faltas grandes nas atuações de executivos, assim, mundo afora. E é muito interessante que você traz o viés não só corporal, mas você traz o viés de exercícios práticos, cognitivos e que ajuda, né? Porque muitas vezes a gente fica também nesse âmbito conceitual e é difícil de aterrissar, e para eles é super necessário que a gente embale isso de uma forma diferente, né? Então, o coaching dá muito essa jornada, esse caminho, esse suporte, mas muitas vezes a gente precisa de ferramentas que ajude a aterrissar, né? Então, eu acho interessantíssimo, os exercícios propostos para que isso seja atingido. Então, era só um comentário, mas eu vou deixar vocês. E, Rô, brigadão. Obrigada, Cláudio, foi um prazer. Obrigada, meninas. Falamos. E depois o pessoal tá pedindo, mas aí eu olho a gravação do link para a gente acessar a plataforma, tá bom? Não sei. Obrigada. De nada, obrigado você. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Bem, uma coisa que eu queria comentar do que ela falou de como você transforma o conhecimento num plano de ação mais integrado, né? Isso é uma coisa muito bem estruturada no treinamento de medicina. A medicina, ela é muito baseada em casos, né? Em discussões de casos, né? E o debate e a aplicação do conhecimento é em casos específicos. Então, uma das coisas que eu mais adorava assim na minha residência era a discussão de caso clínico semanal.
E a aplicação de casos e discussões específicas de situações no dia a dia, ela traduz, ela transforma aquele conhecimento mais teórico numa coisa mais aplicada. A aplicação da ciência não é fácil. Applied Science Knowledge Translation, que é transformar conhecimento em ação, que é transformar conhecimento em sabedoria, ou seja, tomar decisões baseadas em informação de uma forma sistemática, com sabedoria, não é fácil. Eu acho que as soft skills são super importantes para essa tradução do conhecimento em um plano de ação sábio, um plano de ação apropriado para a situação. E se só faz isso fazendo, não dá para você sentar numa aula e aprender o que é estratégia corporativa. Você tem que fazer um pouco e fazer uma reflexão a respeito daquilo e aplicar aqueles conhecimentos. E é por isso que eu gosto muito, Sandra, da metodologia de Guided Discovery, que é o Waldorf, acho que é Vitória Regia, não lembro outro método que tem na Europa, e Montessori, porque os alunos têm que andar com os professores e descobrir junto as coisas, né? E isso é muito legal no aprendizado deles, acelera o aprendizado, porque você não é uma coisa passiva, ouvindo teoria, é uma coisa dinâmica em colaboração. E eu vi minhas crianças estudarem em Montessori a vida toda, e foi uma alegria ver a forma como eles aprendiam, sabe? Era muito diferente. E isso eu acho que é legal. Criar esse ambiente de aprendizado contínuo no local de trabalho é transformador. Sabe, Claudio, só fazendo agora um comentário a isso que você acabou de trazer, até caiu uma ficha aqui te ouvindo falar dos Maoris sobre navegar ventos, etc. A gente morou 5 anos a bordo de um veleiro, né, em diferentes viagens com as nossas filhas, e a gente acabou na segunda viagem fazendo, sendo os professores delas, né? A gente fez jardim de infância, classe 1, 2, 3 e 4, com as duas. Também Waldorf, né? A gente já tinha fundado a escola nessa hora. E aquilo pirou a minha cabeça. Foi ali que eu me apaixonei por desenvolvimento humano, porque basicamente a gente tinha que aprender para poder ensinar, né? E eu não tinha me dado conta até agora do quanto essa linha Maori de ver o mundo conecta comigo, porque eu passei 5 anos, né, completamente experienciando, aprendendo, fazendo, experienciando esse aprender e ensinar. Foi um insight aqui que você me trouxe agora. É E se fascinante, você olhar as muito, muito culturas de bacana. catadores e caçadores, por exemplo, tribos norte-americanas, eles têm esse ritual do adolescente sair para achar qual é o animal espiritual dele. Tem rituais. Não estou falando que a vida numa tribo catador-caçador é fácil. E tem muita coisa, violência, as crianças morrem cedo. Não é fácil ser um catador-caçador. Mas essas tribos, por exemplo, a tribo Magdeliana no norte da Europa, sobreviveu 7.000 anos. É uma cultura riquíssima e cheia de rituais e processos de aprendizado que funcionaram de geração para geração. Então, se a gente está conseguindo construir uma cultura que está passando para a próxima geração o conhecimento que vai permitir essa geração florescer, sim ou não? E eu acredito que hoje em dia a gente não está conseguindo passar uma cultura efetiva para a próxima geração. E por isso que é tão fundamental esse processo de crescimento individual, autoconhecimento, etc. Daniel, Oi, Calde. Primeiro, obrigada por você tá? ter disponibilizado esse seu tempo para ter essa conversa gostosa com a gente. Obrigada, Rô, por ter organizado tudo isso. Diferente das outras meninas, não trabalho com desenvolvimento humano, diretamente, né, com mentoria, e sou uma pessoa que tem uma cabeça mais cartesiana, sou engenheira, então, assim, é um assunto que eu tenho me dedicado mais recentemente na minha vida, porque, de acordo com o desenvolvimento da minha carreira, chegou um ponto que eu senti falta, já que eu tenho um problema, né? E então estou tentando fazer esse trabalho de autoconsciência, para ganhar mais intencionalidade no meu comportamento, né? Já escutei seus podcasts, vários do Conexão Sapiens, adoro.
tô lá no carro escutando, escuto várias vezes, muito por insistência da Rô. Ela fala, escuto, Cláudio. Eu, ai, tá bom, vou lá e escuto. E, e aquilo que você falou, né? Eu comecei a escutar por insistência da Rô e agora eu já escuto sozinha, porque porque é muito rico esse conteúdo, é realmente muito rico. E no meu mundo de consultoria de empresas, é muito louco que eu falo assim, a maior dificuldade de uma empresa no sentido de resolver problemas é você achar o problema certo a ser resolvido. E muito louco, eu aprendi isso na faculdade, né? Na engenharia, quando você tem um problema complexo para você. Eu tinha uma prova, por exemplo, que eram 4 horas de tempo de duração da prova para resolver um único problema. Era uma questão, né? Então, um problema super complexo. E a gente aprendia a gastar 80% do nosso tempo entendendo qual é o problema. Exatamente. E quem dedica pouco tempo para entender o problema e atropela e sai resolvendo, está resolvendo o problema errado. É. E no mundo das empresas, o que eu mais me deparo é isso. Você chega lá para ver uma questão, não, porque é isso, porque aquilo, e você percebe as pessoas resolvendo os problemas errados. É. Porque falta um pouco não sei como é que chama isso na ciência, mas eu acho que falta essa capacidade de calma, de autoconhecimento, de metacognição, não sei como é que chama isso, mas falta essa capacidade de ter a clareza de achar o problema verdadeiro. As Exatamente. É o pessoas framing. atropelam. É o framing, né? Você tem que estruturar o que você quer resolver primeiro. E muitas vezes o que você quer resolver não é óbvio. Você tem que fazer várias perguntas, né? E muitas vezes o meu time chegava e me perguntava uma coisa e falava, não, porque a gente tem que fazer isso. Não, não, peraí, deixa eu entender melhor o problema. E aí eu começava a fazer perguntas, né? E frequentemente eu nem eu não falava nada. Eu chegava no final, fazia 4, 5 perguntas, a pessoa falava, eu percebi o problema de jeito errado, eu tenho que fazer isso, fazer. E aí o que eu ajudava a pessoa é só fazer um framing, né? Colocar, enquadrar melhor o problema para entender o que você vai fazer. Até o Einstein falou isso, né? Se ele tivesse 1 hora para resolver um problema, ele ia gastar 50 minutos framing, né, estruturando, Entende o problema. enquadrando o problema, depois ele gastava 10 minutos resolvendo. E isso eu acho muito importante. Isso é uma disciplina de pensamento crítico, porque você tem que ser metódico e objetivo na forma como você vai abordar o problema. E muitas vezes, por exemplo, você tem problemas de semântica. A pessoa chega e fala uma coisa, aí eu pergunto, mas o que que você quer dizer com isso? Por exemplo, a Roberta, né? Ela comentou no começo. Eu sempre repito de volta o que eu escutei, né? E aí, sabe, eu falo, olha, eu ouvi isso, é isso mesmo que você quer dizer? E às vezes você precisa reforçar esses conceitos para você entender qual é o problema que deve ser enfrentado. Isso é disciplina de pensamento crítico, né? Disciplina de manter a atenção focada e resistir àquele impulso de pular na conclusão. Então, é focar o sistema 2 e resistir ao impulso do sistema um. E o impulso do sistema um é, vamos resolver rápido, porque se você demora, parece que você não age, não tem ação, né? É uma pessoa hesitante, não sabe o que fazer, e você analisa com calma. Essa é uma habilidade que pode ser treinada. Hold judgment, segura antes de concluir. E para te falar que, assim, depois desse papo, eu com certeza, e acho que as meninas também, já queremos usar a tua plataforma. Já Olha, queremos virar clientes, já queremos fazer o treinamento, a gente não sabe o que que é, mas a gente já quer. tá. Então, assim, Eu vou alertar você. A ó, a plataforma é que Fabiana nem o tá podcast. rindo, a Adri tá rindo, a Lu Eu tá pensei rindo. exatamente o mesmo, Dani. Exatamente isso. A plataforma é que nem o podcast, tá? Só 20% vai ter disciplina para continuar, porque o podcast,
é um monte de informação pesada, cada frase tem um significado. Um monte de gente me fala, eu tenho que voltar a escutar de novo, voltar a escutar de novo, até entender tudo, sabe? E, e eu até brinco, né? Ou se você tem insônia, o podcast é excelente, porque ele faz você dormir rapidinho. Mas É é uma verdade. coisa assim, quando você está passando informação, porque o que que eu quis no podcast? Eu quis conversar com o córtex pré-frontal das pessoas. Eu poderia desenhar uma palestra muito parecida com um TED Talk, em que você conta uma história e faz uma narrativa. E aí eu faço um apelo um pouco mais emocional, tá? E essa é uma forma de comunicação humana fenomenal. O ser humano é um primata contador de histórias, tá? Porém, se eu quero que a pessoa entenda cognitivamente, racionalmente um problema, para ela refletir a respeito desse problema, para ela tomar uma decisão lógica de como mudar o comportamento no futuro, eu tenho que conversar com o cientista do cérebro dela, e não a parte de contador de histórias. Então eu tenho que deixar de ser um diretor de cinema para ser um palestrante de uma aula teórica do Congresso. E você sabe como é que é a aula de Congresso, né? Você fica pescando, né? Não é uma coisa que estimula a dopamina. Por quê? Porque você tem que ter o teu sistema 2 focado para entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu li o livro Racionalidade do Steven Pinker, que é um livro pesado, sabe? Eu fiquei quase um ano e meio, 2 anos para ler o livro, porque eu lia, relia, voltava, ouvia de novo. É pesado. Mas eu queria entender todos os conceitos. E a mesma coisa o Think Fast, Think Slow, do Daniel Kahneman, também pesado, né? Então, se você quer entender um conceito científico, você vai ter que ter disciplina para prestar atenção e continuar naquela disciplina. Não é fácil. A mesma coisa com mudança de hábitos. Então, você vai fazer 5 minutos de metacognição de manhã e à tarde, 5 minutos de consciência corporal de manhã e à tarde, ou seja, 10 minutos de manhã e à tarde todo dia. Vai ter dia que você vai falar, eu não, hoje não, ai, não, de novo não. E vai ser difícil. Mas se Vou, você criar esse hábito, vou dar um exemplo aqui. Eu fui fazer os. Então, no piloto lá, o exercício de consciência corporal. Ele me mandou um áudio que eu precisava ouvir todo dia, que é quase que uma meditação, né? Que vai falando, presta atenção nisso, naquilo, né? Aí eu falei, pô, Caldi, é legal, mas depois de ouvir vários dias seguidos, fica tipo, né, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Aí eu falei, eu lembro que na pandemia alguém me passou uma meditação do Deepak Chopra lá, que era cada dia uma diferente da outra, né, e que eram várias coisas interessantes e tal. Será que não dá pra gente variar, pra não ficar uma coisa muito monótona, né? E ele, desse jeito dele, né, com a maior calma, falou, ó, Roberta, o que que você levou da meditação que você fez do Deepak Chopra até hoje na sua vida? É, nada muito, né? Ele falou, então é igual escovar o dente, você tem que repetir todo dia até virar um hábito. Então, para você fazer uma coisa que é um tipo escovar o dente, quantas vezes era chato, eu sou meio, vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente. Até hoje que a gente levanta e escova o dente, a gente nem pensa que a gente está escovando o dente, né? Então, que para ser uma bastante coisa que você vai mudar um hábito, ele tem que ser repetitivo, né? repetitivo. E a repetição é a coisa mais importante na criação do hábito. E isso, numa publicação recente do Trends of Cognitive Science, é repetição. E aí outras revisões também, sempre é repetição. Então, você criar um exercício simples que você repete dia sim e dia também, e é monótono, e é chato, e vai ser difícil manter, mas se você mantiver esse treinamento, você cria o hábito. E você, hoje em dia, não tem problema nenhum para escovar o dente. Você escova o dente todo dia, porque é um hábito. Então, se você escova o dente todo dia, você tem a capacidade cognitiva de desenvolver um hábito. E se você desenvolver um hábito, você pode transformar tudo a longo prazo. Se você modificar a forma como você pensa 1% por dia, em um ano você transformou 3.700%. Não é pouco, não. Porque tem o acúmulo do aprendizado. Então, o objetivo nosso é criar pequenos hábitos cognitivos que, a longo prazo, vão tornar a pessoa um pensador crítico, uma pessoa com uma profunda autoconsciência
e uma habilidade sofisticada de colaborar, ou seja, um cérebro social bem desenvolvido. Só que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, demora meses a anos. Mas existem intervenções bem descritas que funcionam. E é chato falar disso, né? Desenvolvimento de soft skill é uma coisa romântica, bonita. Aí vem um cara que fala de intervenção, desenho, né? É a coisa mais monótona do mundo. Parece um médico falando de tratamento e de coisa assim. É exatamente assim que eu penso. Eu lamento muito, mas é assim que eu penso. Ficou mudo para vocês também? Ficou. Tá Ficou mudo. mudo? Ficou mudo você, Claudio. Ah, é? Peraí. Agora Voltou. 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 Ah, tá bom. Ah, desculpa. Então, eu sei que é um pouco racional, lógico, o que eu estou falando, mas é a descrição da evidência que existe. E formar um hábito simples, fácil, que você pode incorporar no seu dia a dia, é transformador a longo prazo. Então, o nosso objetivo, por exemplo, no primeiro módulo dos 3 meses, é simplesmente formar esse hábito. Tanto é que a teoria que tem é relativamente rápida. Você assiste 2 horas de aula por semana, mas tem que fazer 20 minutos de exercício todo dia, 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde. E aí, se fizer isso por 90 dias, tem um impacto significativo a longo prazo. Ô, Perguntas? Cláudio, eu trabalhei muito tempo na área da saúde e é como cuidar da saúde. As pessoas, quando acontece algum ruído na saúde, elas correm atrás e elas vão em busca de uma pílula mágica que vai resolver o assunto. E quando o médico dá aquela recomendação, olha, é comer bem todos os dias, é deixar de ser sedentário todos os dias e dormir bem todas as noites, esse todos os dias é uma imensidão, uma complexidade, é uma avalanche de metas inalcançáveis e aí as pessoas abandonam no primeiro mês. Então, Concordo. é um hábito, é Uau. muito difícil. Acho que É. é o mais difícil. Por isso que E, desculpa te não, interromper. e até no mundo de hoje, com as redes sociais que já foram comentadas, e agora com a IA, que é encantadora, e as pessoas acham, porque ela fez um prompt, ela obteve uma resposta, elas já estão muito mais sábias. Esse mundo tão instantâneo e superficial. Como é que você engaja as pessoas para trabalharem desenvolvimento de soft skills? É um Nadar contra a desafio, né? maré. É nadar contra a maré. Porque é muito mais fácil viciar com dopamina do que treinar soft skills. É muito mais fácil. Engajar a forma consciente de pensar dá trabalho. Agora, você falou uma coisa que é do hábito da pessoa comer bem todo dia, fazer exercício todo dia. É muito difícil. As pessoas fazem planos do começo do ano e falam: ah, vou para academia 5 vezes por semana, 2 horas. Não. O que eu estou propondo é: você vai fazer 10 minutos de exercício de manhã e 10 minutos à noite. E eu estou sendo meio assim, eu tenho segundas intenções nessa história. Por quê? Porque eu estou pedindo 2 vezes, mas se a pessoa fizer uma vez por dia, todo dia, já matei a formação do hábito. Então, na verdade, eu estou colocando um objetivo um pouquinho maior e que se fizer metade já consegue formar o hábito. Não conta para ninguém isso, por favor, é segredo. E, e aí você forma um hábito. Se a pessoa aprender a andar 5 minutos por dia, em 90 dias ela vai andar todo dia, ela formou o hábito. Então, o problema do tratamento de saúde, que não é integral, não é integrativo, não entende o contexto de como cuidar da saúde, o médico quer dar uma solução mágica, uma pílula mágica. Eu não gosto de remédio. Para você me convencer a prescrever um remédio, você tem que me convencer muito. Eu quero ver o estudo randomizado, eu quero ver o outcome, como é que provou que funciona. Entendeu? Eu uso remédio muito pouco. Por quê? Porque eu sei como achar evidência do que funciona. Tem coisa espetacular, funciona muito bem. Mas, por exemplo, antidepressivo para depressão.
funciona tão bem quanto exercícios de mindfulness, exercício de consciência corporal. Então, se você está prescrevendo um antidepressivo e não está introduzindo uma terapia cognitivo-comportamental e prescrevendo uma mindfulness e prescrevendo exercícios e fazendo uma revisão do contexto social dessa pessoa para ver se a socialidade dela está saudável, então você não está tratando da pessoa, sabe? Você está só se livrando da pessoa com um remedinho, entendeu? Então, você tem que fazer uma coisa integral, entender o ser humano. Agora, tem que ser doses pequenas no começo, com o objetivo de formar o hábito. Se você tentar alto demais, fracassa. Então tem que ser, não dá para fazer uma coisa. As pessoas que têm disciplina de fazer exercício todo dia adquiriram essa disciplina no decorrer de meses a anos. Entendeu? Então, esse treinamento é fundamental. Eu gastei muito tempo revisando a literatura de como formar hábitos. O melhor estudo foi um artigo de revisão de uma revista que eu não esperava, que era uma revista sobre environmental sciences, que eles queriam formar hábitos de reciclar e outras coisas. E a revisão que eles fizeram de formação de hábito foi espetacular. E é muito difícil, mas você tem que começar devagar e consistentemente. E é isso que a gente está tentando. E o médico deveria trabalhar com assistente social, com a psicóloga, com todo mundo, né? A médica, o psicólogo, todo mundo junto, para fazer uma abordagem integral na pessoa. E a pessoa tem que cuidar da nutrição, cuidar do sono, fazer exercício. E eu adiciono mais um componente na saúde, que é a qualidade da tua vida social. Se você tiver uma pessoa bullying em você, você não vai ter saúde. O cortisol vai estar alto, você vai dormir mal, você não vai ter saúde. Você tem que ter uma vida social rica, que é intimidade, segurança psicológica, espaço para vulnerabilidade, entendeu? E isso é fundamental. Desculpa, eu me empolguei. Não, e eu também, assim, quando eu, né, tava fazendo curso, assim, e dando os feedbacks para os Cláudio, eu falei assim, mas será que as pessoas vão conseguir na plataforma ler? Porque, né, tipo, tem vários documentos que fala, releia o documento tal, no dia seguinte releia o documento tal, no outro releia o documento tal. Eu falei, as pessoas vão se desistir no meio do curso. Ele falou, esse curso não é para todo mundo. São poucas pessoas que vão conseguir chegar ao final, entendeu? Você tem que ter uma disciplina, né? Igual quem consegue fazer ginástica, igual quem consegue emagrecer, é igual como todos os hábitos que a gente tem que criar para melhorar alguma coisa, né? E então eu achei tudo muito incrível, por isso que eu quis trazer aqui para vocês aqui. Então eu acho que vocês podem aproveita os minutos, aí vai fazendo pergunta que eu não sei se vocês viram, mas cada resposta dele é uma aula, né? Como a gente sabe se o hábito está enraizado? E eu só vou dar um exemplo. Há 2 anos atrás eu resolvi definitivamente ser assídua na academia. Aí me propus aí 5 vezes por semana. Eu hoje eu continuo indo 5 vezes por semana, há 2 anos. Mas a sensação e eu vou na força do ódio. Eu nunca senti aquela coisa assim de me apaixonar. Eu vou na força do ódio. E aí eu acho que é mais para não me sentir derrotada, que, pô, se abandonou depois de 2 anos e perdeu o sacrifício, do que estar com o hábito adquirido. Porque não é pelo lado positivo, acho que é pelo lado negativo. Eu Olha, eu continuo vi, indo com raiva. Ainda mais no frio que tá em São Paulo, eu vou com raiva. olha, eu li um artigo de revisão que falava sobre isso, né? Quando que você tem recaída e perde o hábito. E você pode ter recaída mesmo um ano e meio depois, se perder o hábito, entendeu? O hábito pode se perder, principalmente se for um hábito difícil. Agora, você pode engenheirar o hábito de uma forma diferente, tá? Então, você vai para a academia e você sofre de ir na academia. Agora, você pode ir uma vez por semana, não sei se você mora num prédio, dá para você uma vez por semana fazer esteira no prédio, por exemplo, e não necessariamente ir na academia. Ou você pode fazer 40 minutos de exercício
numa caminhada, num parque, uma vez por semana. Então, você pode reengenheirar o seu hábito de uma forma que torna esse hábito um pouco mais agradável e mais alinhado com seus valores, com seu estilo. Entendeu? Tipo, Se não tomar um necess... chocolate quente saindo da academia todo dia. Como? Tomar um chocolate quente na saída da academia. Você acabou É, de deixar a atividade um pouco mais atrativa. exatamente. E você pode desenhar essa atividade de uma forma que está mais alinhada com você. E tomar um chocolate quente é uma boa. Por exemplo, toda vez que eu faço uma coisa que eu quero fazer, eu escuto uma música que eu curto e dou uma pausa assim para escutar uma música que eu curto. Meu prêmio é a música. Então, cada um tem o seu jeito. Mas engenheirar, né? Engineering, o hábito é fundamental. E você pode pensar um pouquinho. E se você consultar a inteligência artificial, como é que você pode engenheirar um hábito melhor para estar mais alinhado com seus valores, você pode ter várias dicas interessantes. Mas faz isso gradualmente, tá? Porque senão você queima o hábito antigo e não adquire o novo. Então faz devagarzinho. Mas faz o teu hábito ficar gostoso. Eu fazia yoga e meditação e levantava peso e caminhada. Eu curtia os meus exercícios, eu adorava a minha yoga de manhã e tal. Mas eu sempre fazia sozinho. Se eu fosse numa academia, eu sou meio introvertido, né? Aí eu ia ficar, eu ia me sentir assim um ET de Varginha lá na academia fazendo yoga. Mas em casa eu ficava muito à vontade. Então, Adriana, voltando ao engenheirar, que eu nem sabia que era isso que eu estava fazendo, eu também percebi que tá mais difícil de ir na academia aqui com chuva e frio, né? Sair de casa. E aí eu comecei a dançar em casa, cara, tá uma delícia. Então eu tô mantendo minha disciplina de todo dia fazer pelo menos 40 minutos de exercício, mas eu diminui muito a minha ida à academia, lógico, eu não tô mais fazendo a musculação, mas eu tô me mantendo ativa e está sendo uma delícia. Então, eu não sabia que eu estava engenheirando, eu não sabia nem desse nome, mas está isso aí. sendo uma boa ideia aí dele. E eu acho que também, assim, eu tive uma experiência de mudar de hábito de alimentação, né? Na casa dos meus pais, quando eu era pequena, sempre teve leite condensado, batata frita, tudo que a gente não deve comer todo dia, né? E sempre teve muito, e eu sempre comi dessa maneira. Foi depois de morar sozinha e quando eu estava pensando em engravidar que eu resolvi mudar os meus hábitos, né? E eu sofri durante, acho que, sei lá, 1 ano e meio, 2, que eu comia contra a minha vontade, eu deixava de comer o sorvete, o doce, o açúcar, o não sei o que lá e tudo mais. Mas eu não sei exatamente em que horas que virou um hábito, mas hoje em dia, assim. Eu como de vez em quando, que dá, sei lá, você vê uma batata frita, ela tem aquela coisa. Eu acho que de vez em quando não faz mal, né? É o todo dia que faz mal, né? É, Mas, mesmo que eu coma achando gostoso a batata frita, ela fica conversando comigo o resto do dia. Eu sinto ela, porque o meu corpo desacostumou, entendeu? E tipo assim, leite condensado eu não consigo. Eu coloco uma coisa com leite condensado, ele gruda no meu céu da boca, doce, assim. Eu acho horrível hoje em dia. Então, e foi uma coisa que eu não sei em que exato que momento que mudou, mas foi durante muito tempo que eu sofria para não comer, sabe? Hoje em dia eu raramente como e não gosto mesmo. E a neuroplasticidade, né, essa adaptação do cérebro a novas formas, novos comportamentos, novas ações, ela acontece gradualmente, mas uma vez que ela acontece, ela fica natural, ela flui, né? Então, se você faz metacognição todo dia, no decorrer de 6 meses, vai ser natural, né? Todo mundo que fazia reunião comigo achava eu um chato de galocha, porque eu olhava a pessoa falava, e aí terminava de falar, eu começava a fazer pergunta, né? E eu começava as perguntas no framing, depois eu ia avaliando a qualidade das evidências, depois eu via, sabe, era tudo super metódico. Então, no final das minhas perguntas, se o plano era bom, estava super bom. Se o plano era ruim, era evidente que estava tudo mal construído. Mas eu falava com carinho, com jeito, e aí eu falava, olha, gente, o plano não está bom. Então, planeja um pouquinho melhor, volta daqui a 2 semanas para a gente conversar de novo, né? Então, por quê? Porque você fica natural, flui e você tem a disciplina mental para ir avaliando ponto por ponto de uma forma sistemática, né? E eu acho que isso ajuda. Gente, ó, 8h30, então eu quero respeitar o tempo de vocês. E essa conversa foi espetacular, adorei conversar com vocês. A gente gravou o vídeo, vai deixar disponível para vocês.
e eu espero ter outras oportunidades no futuro para bater mais papo, tá? E espero que essa conversa tenha sido útil. Maravilhosa. Maravilhosa, isso que eu ia falar, Adorei. maravilhosa. Se você não interrompesse, acho que a gente ia ficar aqui até. Ah, não, eu tenho esse mau costume de bater papo até que hora for, mas eu gostaria de respeitar o tempo de todos vocês. E muito obrigado. Se vocês quiserem bater mais um papo no futuro, eu estou disponível, tá? Eu não tem problema nenhum. Adoro esse tema e eu estou sempre aprendendo também, tá? E olha, Roberta, muito obrigado por ter organizado, tá? E quem quiser entrar em contato para falar de alguma coisa ou falar de alguma reunião ou algum outro fórum para bater papo, eu estou disponível também. É, é bom estar aposentado, eu tenho tempo pela primeira vez na minha vida e dá Claude, mais qual tempo que é para a melhor forma de falar com você? O que que você gosta? Qual é uma forma de o e-mail, meu chegar mais? e-mail, meu e-mail. Eu passo o e-mail para todo mundo. Vocês podem entrar em Legal. contato com o meu e-mail. E aí eu sempre gosto de conversar via videoconferência. Eu gosto de olhar para a pessoa e bater papo assim, sabe? Eu acho mais agradável. E, e eu estou à disposição. Olha, muito obrigado, um prazer conhecer todas vocês e até a próxima, então. E eu vou parar a gravação agora. Bom, espero que vocês tenham Obrigada. gostado.